Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paty Lomônaco, psicóloga especialista em sono do bebê e da criança e numa massagem chamada Chantala, que é deliciosa e que se você tá aqui, muito provavelmente você já conhece ela. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa super importante que impacta diretamente o desenvolvimento dos nossos filhos e a autoestima deles, que é como que a gente fala sobre eles, perto deles e principalmente como as pessoas que convivem com os nossos filhos falam e comentam sobre eles na frente deles, tá bom? O que me inspirou a gravar esse vídeo? Na verdade, algo que já estava no meu radar para trazer para vocês. Mas na semana passada, eu estava com dois dos meus filhos, né, com os meus dois menores. E aí uma pessoa que conhece os três começou a falar, né, falar assim: "Nossa, eu gosto muito dos seus três filhos, mas o seu mais velho para mim é o meu queridinho, ele é especial, né?" E começou a falar do meu filho mais velho na frente do Martim, que tem quase 3 anos, e da Bebel. Claro que a Bebel ela ainda é muito pequena e eu acho que ela realmente não processa, né, tanto. Mas o Martim, gente, o Martim tem de tudo, né? Por que uma pessoa fala isso na frente dele? Só porque ele tem 3 anos? Ele tava ali, ele não tava olhando para ela, mas ele tava ouvindo o que a gente tava falando. E, gente, isso não é raro, tá? Na hora eu fiz fiz um gesto para ela, o Martim não tava olhando para mim, e ela, enfim, deu uma disfarçada ali, mas isso acontece o tempo inteiro. Né, eu vejo cuidadoras falando sobre as crianças, então fala assim, por exemplo: fulaninho bate nas crianças, né? Você vê, toma cuidado porque você vai olhar e se você descuidar ele bate, né? E aí, conforme a gente vai falando sobre a criança na frente dela, seja sobre o comportamento dela, seja sobre o desenvolvimento né? Por exemplo, outro dia também, eu tava perto de conversando com uma amiga minha, o filho dela perto, e ela contando sobre o atraso de fala, né? O atraso na linguagem do filho dela. Ele não fala nada, sabe? A gente tá tentando estimular, mas não tá adiantando. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas não estamos vendo resultado, ele não tá falando. Né? Conforme a gente vai falando dos nossos filhos perto deles, eles vão, de certa maneira, se construindo através do que eles ouvem da gente. Isso é muito sério, gente, porque o número de pessoas que eu vejo falando sobre os nossos filhos, os filhos das próprias pessoas, falando coisas inadequadas da gente falar na frente da criança, é altíssimo, né? Seja assuntos sobre as próprias crianças ou assuntos que a gente não deveria estar falando na frente das crianças, né? Ou porque é um assunto entre pai e mãe, ou porque é um assunto que envolve violência, que envolve, enfim, coisas que não são apropriadas para a criança daquela idade. Vocês precisam ter a consciência de que não é porque uma criança não fala que ela não entende, tá? E outra coisa, não é porque uma criança não está olhando pra gente que ela não está prestando atenção no que nós estamos falando. Tomem muito cuidado com o que vocês falam sobre a criança de vocês na frente delas. E cuidem do que as outras pessoas falam sobre a sua criança na frente dela, tá? Agora, Paty, por que você tá falando sobre isso, né, aqui no seu canal, onde a gente tá sempre falando sobre sono e sobre Chantala? Por 2 motivos. Primeiro, muitas pessoas falam sobre como os bebês e as crianças dormem na frente delas. Meu filho não dorme. Meu filho ele acorda toda noite. Por que a gente não troca esse discurso por meu filho está aprendendo a dormir a noite inteira? Meu filho
Ele tá diminuindo os despertares noturnos, mas ele ainda faz 2 ou 3, né? Olha como fica mais leve, olha como fica, né, para quem tá ouvindo, muito claro do caminho que vocês estão trilhando, da onde você quer chegar e da onde essa criança tem potencial para chegar. É muito diferente do meu filho não dorme, o meu filho acorda a noite inteira, né? Ou o meu filho toda noite acorda e vai para minha cama, eu não aguento mais, né? Imagina, tipo, a criança tá ouvindo isso. Ela não sabe fazer diferente, ela não tem uma estrutura emocional de dentro para fora para não ir para a cama dos pais. E ela tá ali percebendo que ela tá sendo incômodo por esse pai e para essa mãe. E vai ficando cada vez mais pesado para eles. Então, tomem cuidado também como vocês falam sobre o sono do filho de vocês na frente deles. Porque eles vão se construindo através da nossa fala, da nossa linguagem, do nosso olhar. Eles vão se colando ali naquilo que a gente vai falando que eles são. E eles vão algumas vezes eles vão inclusive se comportar daquela maneira para corresponder à nossa fala. Porque eles acreditam que aquela é a expectativa que a gente tem sobre eles. Certo? Então, gente, essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês, que é para vocês replicarem para tudo, não só para quando a gente fala do sono dos nossos filhos. E cuidar disso é um presente que vocês vão dar pro filho de vocês, inclusive para a autoestima deles e para o desenvolvimento, porque a partir do momento que você potencializa um caminho, ao invés de fechar eles numa possibilidade, vocês estão fortalecendo o processo de desenvolvimento deles. E não se sintam sem graça, né, de corrigir, né, ou de pontuar para a pessoa que estiver falando do filho de vocês, né, olha, vamos falar sobre isso depois? Olha, não sei se esse é um assunto adequado para a gente falar na frente do nosso, né, dessa criança, das crianças que estão aqui. Porque o nosso papel é proteger os nossos filhos e proporcionar para eles, né, esse caminho de desenvolvimento para que eles possam, né, alcançar o sono da noite inteira e também, né, de fazer boas sonecas e também de poder se perceberem de uma maneira positiva no mundo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu acho ela fundamental e super importante. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal!